Voltamos para o Canal Livre, entrevistando o candidato Ciro Gomes. Governador, a questão da segurança aflige todo mundo. Hoje até está nos jornais reportagens dizendo que todos os candidatos propõem mudanças na segurança, mas não existe orçamento para isso. Como é que o senhor vê essa questão da segurança? Olha, a questão da segurança basicamente replica de novo aquilo que tem sido a minha tentativa, né, humilde, mas insistente, de mostrar à população brasileira. O que está acontecendo hoje no Brasil? De um lado, o governo Fernando Henrique não gosta desse assunto na sua mesa. Empurrou, lavou as mãos e empurrou toda a responsabilidade para os governos estaduais, que manejavam o enfrentamento do crime, quando o crime era o máximo de crime organizado que nós tínhamos. O Cabrini conhece bem, isso era hoje parece até romântico, o jogo do bicho. Nos últimos 10 anos, insidioso está fazendo ninho no Brasil o crime organizado da mais alta complexidade, embalado a bilhões. Narcotráfico, contrabando de armas, lavagem de dinheiro, inclusive por meio eletrônico, paraísos fiscais. Você tem corrupção contra o dinheiro público, tomou níveis que vão invadindo os dispositivos públicos, polícia, Ministério Público, e daqui a pouco vão eleger deputados. Aliás, já elegeu deputado, o narcotráfico já elegeu deputado no Brasil, e isto daí simplesmente o governo federal faz de conta que não é com ele. Se você tomar, por exemplo, nos últimos 8 anos, o governo Fernando Henrique se gaba de ter repassado aos estados 700 milhões de reais em 8 anos para a questão penitenciária. O Brasil tem 180 mil pessoas com pena já estabelecida pelo judiciário sem vaga. Mas aí como então, qual é a proposta? A questão federal, né? A proposta concreta é transformar essa questão numa questão federal. Essa é a minha proposta. O governo federal, comigo, passa a ser responsável por enfrentar o núcleo do crime organizado, em todo o seu itinerário. Narcotráfico, contrabando de armas, sequestro, lavagem de dinheiro, corrupção, contra o dinheiro público de qualquer nível e crimes praticados por policiais civis e militares passam a ser, em todo o seu itinerário, responsabilidade do governo federal. O que é todo o itinerário? Polícia Federal, 5 mil homens operacionais hoje no Brasil. Bom, vamos falar sério, fala sério, como diz a garotada aí, fala sério. Quer enfrentar o crime? Essa polícia tem que ser expandida com rapidez. E, evidentemente, para que seja expandida com rapidez, nós temos que considerar a questão do treinamento, temos que trazer especialistas internacionais, fazer convênio com grandes academias para mandar brasileiros estudar fora. Por quê? Porque o que enfrenta crime organizado não é aparato, é inteligência policial. Sofisticação tecnológica na estrutura de investigação. Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, apoiar um plano de expansão da Justiça Federal, mudar a lei processual penal nesses crimes para fazê-la mais rápida, prisões federais também? E no fim, prisões federais de segurança máxima, moduladas, para não ficar grandes presídios, construídas em regiões distantes dos grandes centros, para obter aqui, com as garantias naturais aos direitos humanos, direito de visita, mas o que nós temos que fazer é prender e isolar a cabeça do crime organizado para acabar com essa piada de mau gosto. O Fernandinho Beiramar para o senhor não ficaria no Rio? Isso é uma piada de mau gosto, pode até ficar no Rio, mas vai ficar num presídio, que evidentemente de onde ele não vai poder encomendar pizza de tarde pelo telefone e comandar a execução de adversário no morro de noite, pelo telefone celular. Fábio Panudo em Brasília agora, desculpe, Cabrini. Agora, de novo, eu estava dizendo, o governo lava as mãos. E o PT, de quem eu não duvido a boa intenção, primeiro, compreende a raiz social do problema da segurança. E aí começa a se perder em intermináveis discussões sobre a origem social do problema da violência, que é verdade, e depois se dissipar em intermináveis discussões sobre como tratar o preso, onde muitas vezes parece a sociedade estarem mais preocupados com o conforto do bandido do que com a humilhação das vítimas. Então a nossa proposta é ser duro, respeitando e evidentemente compreendendo a raiz social do problema. O que é? Fazer o país crescer, gerar oportunidade para o jovem, fazer um segundo grau profissionalizante, fazer estágio no serviço público para que o jovem possa de fato ter alternativas, uma política cultural que também gera emprego, que gera perspectiva de futuro para o jovem. Vamos lá, Fábio, você, Brasília. Bom, vou inverter um pouquinho o assunto. Tem um episódio dessa campanha que, para mim, aqui não está muito bem esclarecido, governador. Eu gostaria de saber o seguinte: há mais ou menos um mês vocês foram todos chamados ao Palácio do Planalto para conversar com o presidente Fernando Henrique sobre o acordo com o FMI. O senhor, quando saiu, não deu uma entrevista, fez apenas uma declaração dizendo que havia pedido ao ministro Malan que abrisse os documentos e dizendo que depois publicaria a nota.
Eu estava lá nesse dia e fiquei surpreso quando no dia seguinte vi as manchetes dos jornais dizendo que todos os candidatos apoiavam o acordo com o FMI. Isso não foi desmentido. Eu gostaria de saber, o senhor viu os documentos? O senhor apoia efetivamente, especialmente aquela questão de baixar as reservas para 5 bilhões e comprometer 3,85% com o superávit? O senhor, afinal de contas, teve as informações que gostaria de receber do governo ou não? Mais uma vez, as manchetes não corresponderam à verdade no meu caso. O que eu disse foi o que eu fiz. Eu saí, eles queriam que nós apoiássemos o acordo e eu perguntei, cadê os documentos, os memorandos, porque eu conheço como é que funciona esses entendimentos com a FMI. Eles trocaram entre si, o presidente, o Malan e o Arminio trocaram olhares e eu pedi autorização ao presidente para que o Malan e o Arminio me entregassem os memorandos. E dei uma declaração de que, de fato, compreendia o momento grave, que é grave o momento brasileiro, muito grave. Não há mais dólares para financiar o Brasil. O único lugar onde resta algum estoque de dólares a um custo muito amargo para a sociedade brasileira é o FMI, e até aí eu compreendia. Mas não daria uma declaração sobre o acordo enquanto não conhecesse os termos desse acordo, do memorando. Passaram-se muitos dias, eles mandaram os memorandos para mim, e eu percebi no memorando que havia 3 coisas com as quais eu definitivamente discordava. Um esforço adicional. Eles estavam dizendo, o Serra dizia, não, o acordo é muito bom para o Brasil porque não traz sacrifício adicional. Não é verdade. Impôs-se ao Brasil, que já está aí em pandarecos, um esforço, um arroxo fiscal maior do que os 3,75%, 3,88% do PIB. Pior que isso, está embutido ali de novo a ideia intolerável de descontar as aposentadorias dos brasileiros aposentados. Eu discordo disso e soltei a nota por escrito afirmando. Terceiro, ali também estão indicadas questões em matéria tributária e em matéria de Banco Central que não estão de acordo com o que o país precisa. Quer dizer, e eu saí por escrito a nota, viu? Saiu a nota por escrito. Eu me lembro da nota, me lembrei agora. Mas eu gostaria só para sintetizar. O senhor então não concorda com esse acordo, com os seus termos?